Mical vai mandar Manri para a beira de perder a sua vida. Isso tudo porque a moça vai fazer com que o seu marido continue com a ideia de ir até Sodoma numa viagem a trabalho, só para ter alguns presentes dessa viagem. Mas Fátima vai tentar impedir tudo isso. A serva vai perguntar para o seu senhor para onde ele vai viajar. Manri então vai falar que ele vai para Sodoma, porque ele precisa fechar alguns negócios lá. Fátima então vai ficar um pouco preocupada e ela vai falar para o seu senhor não ir, porque ele não pode fazer essa viagem. Manri estranha e pergunta por que não. Fátima responde que as cidades do Vale do Sidim vão ser destruídas. Mical, que está muito interessada nos presentes em que ela vai receber, vai dar um grito com a serva e perguntar se isso é coisa que se diga. Mical então vira para o seu marido e diz para Manri ir e trazer uma montanha de presentes para ela. Manri então vai estranhar e vai tentar se lembrar do que Jesus disse sobre a catástrofe. Ele vai dizer que até ouviu um burburinho, mas pergunta se não eram só as cidades de Sodoma e Gomorra que iam ser destruídas. Fátima então diz que não tem certeza, mas que ela fica preocupada porque todo mundo está comentando pelo acampamento e que não se fala em outra coisa. Mical então vai ficar bem furiosa com a intromissão de sua serva e vai falar para Fátima não dar mais nenhum pio. Manri então vai ficar um pouco preocupado também e vai dizer para Mical que ele não sabe mais se vai para as cidades do Vale do Sidim. Mical então vai soltar um olhar mortal para sua serva e abrir um sorriso para o Manri. Ela vai dizer que não é para o seu marido se preocupar, até porque eles nem sabem se essa destruição vai mesmo acontecer. Ela ainda diz que esse povo fala demais e fala para o seu marido não escutar o que estão especulando. Ela então, bem preocupada com o seu marido não ir, vai perguntar se ele vai, até porque ele prometeu. Manri então não responde e fica pensativo. Mas Mical diz que ela está precisando muito de um bálsamo de sândalo, que só tem em Adma. Ela então vai dizer que a pele dela clama por esse bálsamo. Manri diz que esses cuidados com a pele podem esperar um pouco. Mas Mical, dando um de seus chiliques, ela vai dizer que não tem como esperar. E que além do mais, se Manri não for para lá fechar esses negócios, ele pode perder uma oportunidade única. Manri então acaba se convencendo do que sua esposa disse e diz que pode deixar. Ele fala para ela ficar tranquila que ele vai redobrar os cuidados, mas não pode deixar de ir, já que os negócios são negócios. Mical então fala para o seu marido ir arrumar as suas coisas. Nesse momento, quando Manri sai,
Mical fala para sua serva não se intrometer mais na conversa deles. E ainda, Ló vai ter uma grande surpresa e uma grande revelação que os anjos do Senhor dirão a ele. Mas algo inesperado vai acontecer. Toda a população de Sodoma vai querer invadir a casa de Ló para conhecer, bem entre aspas, esses anjos. Mas Ló terá uma atitude inacreditável. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é essa de que Ló recebe os anjos e o povo de Sodoma tenta invadir a sua casa. As outras histórias não estão citadas na Bíblia e a Record resolveu produzir por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha que vai ser o desfecho dessa história de Ló? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Já na cidade de Sodoma, Ló vai aparecer se despedindo de Ayla e também de Jesus e dos dois anjos. Ele vai dizer para os convidados que eles podem ficar à vontade e que ele precisa ir até a cidade para resolver algumas pendências, mas que qualquer coisa que eles precisarem podem pedir para sua esposa. Ayla, então, se insinuando para eles na cara dura, diz que vai ser o maior prazer servi-los. Nesse momento, Ló sai e Ayla pergunta se os anjos querem alguma coisa, mas eles negam dizendo que estão bem. Mas é neste momento que Ló volta para casa. Ele começa a gritar por Ayla. A esposa volta correndo para a sala e, com um olhar de desprezo, pergunta se seu marido já voltou. Ló explica que ele teve que voltar porque ele não está conseguindo andar pela cidade. Ayla fica chocada e pergunta o que foi que aconteceu dessa vez. E antes mesmo que seu marido responda, ela diz que se for alguma tentativa de Ló convencer ela de ir embora daquela cidade, ele pode desistir. Ló então manda ela parar de falar besteira. Diz que tem uma multidão lá fora querendo fazer alguma coisa com os homens que eles estão abrigando. Ayla então fica chocada com o que seu marido disse e pergunta por que os homens estão lá fora. De repente, eles que estão dentro da casa escutam um homem falando e percebem que é Pazak, que é o organizador disso tudo. Ele diz para Ló mandar os homens lá para fora, só para eles se conhecerem, e que depois disso eles mandam os homens de volta para eles. Enquanto isso, os arruaceiros vão batendo na porta de Ló para tentarem entrar. Ló e sua família vão ficar com muito medo. De repente, Pautite vai dizer que é melhor colocar os homens para fora mesmo. Sua irmã Tamires vai incentivar e dizer que às vezes eles só querem conhecer e conversar mesmo. Ló vai ficar furioso com as suas filhas e vai dizer que até parece que elas não conhecem aquela cidade e os selvagens que habitam nela. Ló então
diz que suas filhas sabem muito bem o que eles querem fazer e que não vai ter outro jeito a não ser ele ir falar com os arruaceiros. Ayla fala para o seu marido não ir. Diz que eles podem tentar fazer alguma coisa com ele. Ló então diz que precisa ir e vai para fora da casa. Do lado de fora, Ló vai tentando negociar com a aglomeração que se formou na porta de sua casa. Ele vai pedir por favor e vai dizer que os convidados dele não foram lá para isso, até porque logo eles vão partir. Pazak, o líder dessa confusão toda, vai perguntar como assim. Ele então diz que quem vai a Sodoma sabe o que esperar e o que experimentar. Ló fica desconfortável com essa situação. Pazak continua falando que eles não querem fazer desfeita aos convidados, até porque eles precisam experimentar a cidade em todos os sentidos. Ló então tem uma ideia para proteger os enviados de Deus. Ele diz que as filhas dele podem ir falar com a aglomeração que está ali. Ele diz que elas são jovens íntegras que nunca se envolveram com ninguém, mas nem por isso discordam da vida que eles levam. Ele então fala para os arruaceiros ficarem com as filhas dele. Pazak, parecendo estar possuído, ele vai falar para Ló calar a boca e ainda chamará ele de verme. Ele dirá que as filhas de Ló não chegam nem um tris perto dos anjos que Ló tem ali dentro. Ele ainda vai dizer que quer os 3 homens que estão lá dentro. Ló vai ficar extremamente assustado e vai voltar para dentro de sua casa. É nesse momento que os anjos já estão sabendo o que está acontecendo. Gabriel, então, vai falar para Ló fugir o mais rápido que puder, para escaparem e salvar as vidas deles, e ainda por cima não olharem para trás. Ayla vai ficar chocada e vai começar a falar sobre a casa dela e sobre tudo. Miguel vai dizer para eles correrem por toda essa campina até o monte para que não percam as suas vidas. Ele fala para se apressarem, porque eles não vão poder fazer nada enquanto não tiverem chegado até lá. Miguel ainda reforça o que Gabriel disse. Ele fala para eles não se esquecerem e não olharem para trás. Ao sinal divino, Ló e as meninas de sua família sairão desesperados rumo à salvação. Mas uma delas não vai conseguir se salvar e se libertar de Sodoma. Eles já vão aparecer saindo da cidade, correndo desesperados. Mas Ayla vai acabar virando a cabeça para trás e verá as construções serem destruídas por uma chuva de fogo e enxofre que vai tirar a vida de cada um dos habitantes. Enquanto isso, Lúcifer vai estar assistindo tudo de camarote. Ló então vai acabar se jogando no chão de Zoar após o último estrondo. Ele vai dizer que parece que está tudo bem, mas que é para as meninas ficarem ali. Mas ele vai acabar vendo a sua esposa transformada em uma estátua de sal. Ele ficará desesperado e horrorizado ao ver que sua esposa se transformou em uma estátua de sal.
Mas uma coisa interessante vai poder ser vista. Ayla vai estar com um sorriso vendo os destroços de Sodoma. Ló então acaba ficando solteiro, na verdade viúvo, e as meninas sem a sua mãe por causa de uma desobediência. Na Bíblia, nós temos o conhecimento de que por um verdadeiro milagre de Deus, Sara acaba ficando grávida de seu esposo mesmo. Esse sim será o primogênito de Abraão, o filho que esse casal tanto esperou. E Deus quis mostrar para todos o seu poder, que para ele nada é impossível quando se tem fé, usando Sara, que sempre foi taxada como uma mulher inútil, estéril, e assim ela se tornou uma mulher que superou todas as barreiras e teve um filho. Abrão já tinha tido um filho antes, e ele se chamava Ismael, que era filho de Agar. Mas é claro que ele não destratou Ismael quando chegou Isaque, mas é Isaque quem ele considera como seu primogênito. Depois de muitos anos passados, Abrão parece amar o seu filho Isaque mais que tudo nessa vida, até mais que Deus. Isso despertou a curiosidade do Criador, que resolveu dar mais uma missão para o homem. Em uma das viagens de Abraão, Deus resolveu conversar com Abraão e passar uma importante missão. O Senhor então manda Abraão tomar o seu filho que ele tanto ama e ir até uma região chamada Moriá e tirar a vida de Isaque. Abraão, sem contestar com o Senhor, realizou o que foi pedido. Ele foi até o local indicado com a informação que Deus deu. Ele então construiu um altar em cima do monte, amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar. Ele então, pronto para tirar a vida de seu filho, pega uma faca e levanta para enficar no peito de seu filho. Mas é neste momento que um anjo do céu aparece. Abraão vê o anjo e diz: "Eis-me aqui." O anjo então manda Abraão não tocar no garoto e muito menos fazer alguma coisa com Isaque. O anjo ainda disse: "Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho." Abrão, então, neste momento, avista um cordeiro preso pelos chifres e resolve oferecer o cordeiro como oferenda ao Senhor. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!